Oi, Emiliano. Como vai? Tudo bem? Olá, Dermival, tudo bem com você? Tudo jóia. O meu nome é Demerval. Demerval, Isso. beleza. Eu ainda vou me acostumar com o seu português perfeito. O nosso português aqui no Brasil, ele é meio, aparentemente, para quem chega de fora, ele é meio cantado e o nosso português é uma língua muito dinâmica. O português de vocês, eu tenho amigos de Angola, você e mais alguns, o Oscar, e tenho amigos de Cabo Verde, que vieram para o Brasil estudar aqui, e eu sempre admirei o português puro de vocês, mas eu gosto muito do nosso. O nosso tem mais gingado. Eu queria te falar o seguinte, fazer uma pergunta. O que é teologia para você? Bem, a gente, teólogos, de certa forma, né, contextuais, que tentam contextualizar a teologia, preferimos em definir a teologia em dois vieses, né? Um estudo ou uma reflexão sobre Deus e, por outro lado, uma reflexão antropológica sobre Deus. Por que isso? Porque a partir do ponto de vista, podemos dizer que a divindade ou a forma com que lidamos com o divino irá mudar de que perspectiva e de que ponto de vista a gente está a falar esse divino, né? Porque se nós pensarmos a teologia enquanto saber sobre Deus, enquanto reflexão filosófica sobre Deus, Deus se tornará necessariamente aquilo que Lutero vai dizer, uma teologia da glória. O que seria uma teologia da glória? Seria uma teologia que procura alcançar Deus como se fosse subir em uma escada para poder alcançar o divino. Mas o próprio Lutero irá fazer o movimento oposto. Ele vai falar que a teologia nos moldes de uma teologia da glória, ela não é nada mais, nada menos que tentar buscar uma teologia abstrata e neutra, mas que no fundo são as ansiedades e a apreensão desse ser humano sobre o que é mais sagrado para ele em relação ao divino. E com isso ele vai dizer, se por exemplo a coloração for o mais sagrado para você, o divino vai ser a projeção da sua concepção sobre coloração sobre esse divino. Então, o divino nunca está neutro. Por isso que Lutero vai propor a teologia da cruz, né? Porque ele vai dizer que é um divino que se revela sobre várias formas e de várias perspectivas. No entanto, ele se revelou na forma do Cristo da cruz. E a partir dessa concepção do Cristo da cruz, que os teólogos, ditos teólogos de terceiro mundo, que são teólogos latino-americanos, são teólogos americanos e americanas, né? São teólogos africanos, né? E africanas, são teólogos asiáticos, isso na década de 60, 70 em diante, que vão procurar uma teologia antropológica, né? Porque a partir da teologia da reflexão filosófica, a teologia não só se torna uma teologia da glória, como o próprio Deus se torna o totalmente outro, como diria Karl Barth, né? Que é o absolutamente, o completamente alguém intocável, o outro. Né? Alguém intocável, indomesticável, intangível e, de certa forma, ele é. Mas ele se revela, e ao se revelar no Cristo, ele fez-se humano. E ao fazer-se humano, ele busca essas questões antropológicas do sofrimento, da existência, da alma, do mundo que nos rodeia, e dar-se a conhecer a humanidade, e a humanidade assim passa a conhecê-lo. Daí buscamos uma teologia antropológica. É nesse viés, que é esse segundo viés, né? Eu falei o primeiro viés, teologia filosófica, o segundo, do ponto de vista antropológico. É no viés da teologia enquanto saber antropológico que o Emiliano e muitos teólogos que procuram contextualização o fazem. Por quê? Porque Deus se torna aquilo que o teólogo Karl Mercer iria dizer, né? Deus se torna aquele Emmanuel, o que está no que está, aquele que está nas situações mais difíceis da nossa existência,
aquele que anda e caminha conosco. Legal. Então, assim, aproveitando aí o gancho, eu gostaria que você falasse para mim um pouco da teologia africana, construída em território africano, uma teologia africana contextualizada. Você pode falar um pouquinho Sim. para mim? Então, buscando esse princípio da teologia enquanto saber antropológico e da teologia que se preocupa com as nossas questões, ou de uma teologia e de um Deus que anda conosco, né, que caminha conosco nas nossas inquietudes, nas nossas dificuldades, nas nossas festas, nas nossas celebrações, na nossa cultura e tudo mais, é que teólogos do século, vamos dizer, século XX, né, na década de 50, vão começar a se perguntar em relação da possibilidade de uma teologia africana, né? E isso interrogar, pensando que na época dos reformadores, os pais da igreja, de certa forma, os reformadores, pensaram uma teologia que fizesse mais jus a um Deus que entendesse as questões da época, né? Voltaram-se para a Bíblia e formaram as teologias dos reformadores, como todo mundo sabe, né? Que é basicamente composto pelos 5 sola, né? Que é somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente a Deus, a glória, né? E somente as escrituras, né? Então, a partir disso, os pais da igreja, no momento em que se questionava o modo de existência do mundo, o mundo que fez o nosso mundo, na década de 50 eles fizeram uma conferência e denominaram os pais negros da igreja se perguntam, isso na década de 50. Eles perguntavam-se qual seria o rumo da igreja africana, por que teologia ela caminharia, como ela viveria, se entenderia no mundo e qual seria o grande contributo dela para as regiões africanas. Estamos a falar de uma época de despertamento da África, uma época de conscientização da África e uma época de renascimento. E eu não gosto de usar descolonização, porque descolonização dá a ideia de que o europeu nos deu a colonização, mas eu prefiro usar uma época de luta por libertação africana e por Olha, busca de autonomia africana. muito bom. Eu vejo até que nós temos aí vários temas para a gente colocar na série de conversas que teremos ao longo do tempo, extremamente interessantes. Mas eu gostaria de concluir esse primeiro vídeo Sim, perguntando para você o que são as religiões primitivas e se você concorda com esse termo. tá. Então, vou fechar bem rápido mesmo e vou na outra. Assim sendo, a teologia africana seria a teologia que busca entender o divino a partir das nossas crenças, a partir da nossa religiosidade, a partir da nossa cultura, a partir da nossa forma de se entender e estar no mundo, que fala nossas línguas, que dança nossas danças e que caminha conosco a partir da nossa cosmovisão de ser do mundo. Essa teologia surge nessa década de 50 e até hoje tem sido desenvolvida. Vamos ter teólogos como Desmond Tutu, John Mbiti, vamos ter teólogos como a Kamana, vamos ter vários, não vou aqui me estender, Luabu Miseca, Benedito Bujo e vários outros. Agora, indo para a questão sobre a primitividade da religião, eu gosto de pensar que os termos, às vezes, querem nos dizer algo. Quando a gente usa as religiosidades africanas, as teologias africanas e tudo mais, muitas das vezes nós usamos o termo de primitivas. Mas primitivas é uma forma de deslegitimar o conhecimento que se faz em um determinado lugar que não o nosso. Porque o mundo que fez o nosso mundo constituiu-se a partir da exclusão do outro e da inferiorização e subalternização desse mesmo outro. É a partir desse pensamento que a religiosidade do outro se torna primitiva e a minha se torna a mais moderna e ideal de ser, né? Eu entendo que as religiosidades africanas, eu não vou usar o termo primitiva, as religiosidades africanas, elas têm sentido de existir a partir do momento que
a crença é mais uma forma de nos fazer religar com o divino. Mas as religiões africanas não só nos religam com o divino, mas eles nos religam com o outro. Por quê? Porque a nossa forma de ser no mundo é um só. Não tem o Emiliano religioso, o Emiliano social, o Emiliano político. O Emiliano é um só. Entende? Então, a partir dessa concepção do Emiliano um só, é que ele se organiza no mundo. E entre ele, a parte religiosa e a sua forma de conhecer esse divino e de se relacionar com ele. É a partir da sua concepção de conhecer o divino que ele irá agir no mundo. Sabe? Tem filosofias como Ubuntu, que muitas das vezes aqui são conhecidas, mas que não são nada mais do que dizem filosofia, mas são uma religiosidade africana. Essa ideia do Ubuntu, que eu sou, porque eu creio, e se eu creio, então eu amo, é Ubuntu. E isso é religiosidade. Mas alguém vai dizer, isso é filosofia. Vai entender? Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre a primitividade, que alguns vão dizer religiões primitivas. Eu não acho que são primitivas em si, mas que são formas de se entender, inclusive na nossa contemporaneidade, né? Se entender Emiliano, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos caminhando para o encerramento do vídeo da série de conversas que nós teremos ao longo do tempo. Eu queria saber se alguém ficar interessado em palestras suas ou no contexto das igrejas ou fora, sobre essa questão da teologia africana, se você estaria disponível. Eu acho que seria muito interessante, na medida em que você traz um olhar totalmente diferente do que eu tenho visto por parte dos brasileiros que falam da África ou da teologia em relação à África, e me agrada bastante essa visão da África para fora que você traz. Você teria disponibilidade? Sim, com certeza. A gente tá aqui. Na verdade, a gente nos forma para poder servir melhor, seja servir a comunidade eclesiástica que a gente nos encontra, quanto as pessoas que estiveram ao nosso redor. Mas somos cientes que existe vamos dizer, não existe um agrado, nem todos, né? Porque ainda existe uma demonização, sobretudo se falar de uma teologia africana, de religiosidade africana, tudo que religa a África, mas nós sabemos que também isso entra no campo da disputa de narrativa. Então, gente, a gente está aberto para poder servir melhor. Caso queiram ler um pouquinho, se aprofundar, tem esse livro aqui, Teologia e Negritude, que foi escrito, tem artigos meus, mas foi escrito por outros. Eu só fiz apenas a co-organização junto com o meu amigo Rogério Donizete. Tem um livro dos grandes teólogos do século XX, né, do século XXI. Vamos ter o livro do Desmond Tutu. Tem vários outros livros que as pessoas que queiram aprofundar-se mais vão poder encontrar esses teólogos e um pouquinho mais sobre essa teologia. Mas a gente está disponível, sim. Tá ok. Emiliano, muito obrigado. Depois a gente vai dar a sequência. No próximo, eu quero conversar com você sobre a teologia afro-americana dentro do contexto do território americano. Eu acredito que pós-luta do Luther King, eu não sei, você que vai nos esclarecer e falar um pouco mais. Então, muito obrigado. A gente volta a se falar, tá bom? Eu que agradeço e estamos aqui disponível para o que precisar. Valeu, um abraço.